Desde o início do mundo, Deus vem estabelecendo preceitos para serem obedecidos pelo homem. Esses preceitos constituem-se em uma instituição que passamos a chamar de aliança com Deus e destina-se a balizar o comportamento humano, visando estabelecer as condições para que o homem possa se salvar pela graça de Deus. O padrão da história da salvação é visto como 3 passos que se repetem com regularidade. No primeiro passo, Deus dá ao homem um conjunto de responsabilidades ou padrão de obediência. No segundo passo, o homem não consegue viver à altura desse conjunto de responsabilidades. E no terceiro passo, Deus reage com juízo e depois com misericórdia, concedendo um novo conjunto de responsabilidades para que os homens tenham a oportunidade de se salvar. Portanto, nobres amigos, a aliança de Deus com os homens vem sendo renovada, ou seja, reavivada periodicamente. A palavra aliança significa ato ou efeito de aliar-se, ajuste, acordo, pacto, concerto. Do hebraico é designada pelo termo berit, que significa pacto, criação de afinidade. Uma aliança sempre é entre 2 partes. Cada parte tem seus direitos e deveres, podendo ser de 2 tipos, condicional e incondicional. Todas as 7 alianças de Deus com os homens relatadas na Bíblia originam-se em Deus, e nunca qualquer uma dessas alianças partindo do homem. Sempre é Deus procurando o homem para propor uma aliança de vida com ele. A amizade é o primeiro ponto desta aliança que Deus fez com o homem no Jardim do Éden. É a base de tudo, pois foi no propósito de Deus em criar o homem. O homem foi criado à imagem de Deus, a fim de ter amizade com Deus. Não é possível ter comunhão com criaturas de naturezas diferentes. O homem não pode ter amizade ou comunhão no verdadeiro sentido da palavra com animais, por conta de suas naturezas diferentes. Deus quer se relacionar com pessoas que tenham a mesma forma de pensamento e funcionamento. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, vemos como era o costume de Deus vir à tardinha para conversar com o homem. Era uma hora marcada com um propósito definido de ter comunhão, de saber como foi o dia. O homem ficava nu sem preocupação e vergonha, até o dia em que pecou, sentindo sua nudez e se escondendo, sendo a primeira vez que aparece o medo na Bíblia. Deus queria que o homem em comunhão com ele enchesse a terra para dominar a criação como um representante de Deus, e não como um ser autossuficiente. Ervas, frutas e sementes. Esta era a alimentação dada por Deus, tanto ao homem como ao animal. Não havia morte de outros animais ou homens para prover a alimentação, indicando que não havia guerra entre a criação. Havia trabalho, mas não era trabalho difícil. Há pessoas que fazem uma ideia do paraíso como um lugar sem nada para fazer, um descanso eterno. Mas no Éden havia sim muito a se fazer. É fundamental que se compreenda que a história do trabalho não começa conosco, ela começa com Deus. Nos primeiros 2 capítulos do Gênesis é narrado o trabalho do Criador. Por 7 vezes nos é informado que Deus criou algo e 12 vezes que ele fez alguma coisa. Os atos de criar e de fazer são resumidos com o seu trabalho. Gênesis capítulo 2, versículo 2. Assim como o restante da criação, somos o produto do trabalho de Deus. No entanto, de forma distinta e singular de todos os outros seres criados, somos feitos à imagem de Deus. Adão deveria trabalhar e cuidar do jardim junto com Eva, criada como sua ajudante e companheira. Assim, queridos nobres, Adão e Eva deveriam literalmente cultivar o jardim, fazê-lo crescer e florescer, como também guardá-lo e protegê-lo de qualquer coisa que pudesse danificá-lo ou prejudicá-lo. Porém, nobres amigos, havia uma ordem, uma lei: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Deus colocou 2 árvores especiais no jardim. Uma era a árvore da vida, que segundo Deus ficava no meio do jardim,
e a outra a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vemos então que esta aliança tinha uma condição bem definida, algo que o homem teria que cumprir. Essa aliança tinha direitos, privilégios e a promessa de vida eterna através da árvore da vida. Mas tinha uma condição que determinaria tudo. O homem podia escolher entre guardar ou não a condição desta aliança, mas a pena de não guardar seria a morte. Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Tendo aqui a primeira revelação da lei de Deus, uma lei que traz morte. Porém, tornou-se necessário introduzir a lei por conta da primeira crise, a queda de Satanás.